a todos! Estamos na etapa final do nosso curso básico. No último caderno, o caderno 10, temos como tema Esperanças e Consolações. Neste tema ele é repartido em duas partes, penas e gozos terrenos e penas e gozos futuros. Nas penas e gozos terrenos iremos debater a felicidade e a infelicidade relativas, iremos falar da perda de entes queridos, de decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida e suicídio. Relativamente à segunda parte, penas e gozos futuros, iremos abordar o nada e a vida futura, a relação, a intuição das penas e dos gozos futuros, a intervenção de Deus nessas penas e recompensas, qual a natureza das penas e gozos futuros, penas temporárias, abordaremos também a expiação e o arrependimento, a duração das penas futuras e, para finalizar, qual a explicação que o Espiritismo faz para o paraíso, o inferno e o purgatório. Espero que estejam bem sentados, vai ser longo o nosso caminhar. Olá a todos! Chegamos ao final do nosso curso básico e temos o nosso 10º caderno. Como tema tem Esperanças e Consolações. Neste caderno vamos abordar duas vertentes. Uma primeira, penas e gozos terrenos, em que falaremos de felicidade e infelicidade relativas, perdas de entes queridos, decepções, ingratidões, afeições destruídas, uniões antipáticas, o temor da morte e também falaremos do desgosto da vida que muitas vezes leva ao suicídio. Numa segunda parte, falaremos de penas e gozos futuros. E o que está associado a este subtema, falaremos do nada e da vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nessas mesmas penas, a natureza de penas e gozos futuros, falaremos também de penas temporárias, a expiação e arrependimento, duração das penas futuras e, por fim, do paraíso, inferno e purgatório. A que é que se referem estas palavras? Ora bem, surgem-nos muitas questões na nossa vida. Qual a finalidade do sofrimento da nossa vida? Porque é que nos incomodamos tanto com os momentos infelizes? Porque é que sofremos com eles? Porque é que uns nascem na opulência, outros na miséria? Porque é que o meu vizinho tem um carro, tem um apartamento, tem uma casa de praia e eu não tenho nada? Então são estas algumas questões que podemos formular para introduzir o nosso pensamento neste tema, de grande valor moral para a nossa alma doente. Então podemos começar por definir conceitos e definimos uma pena como um castigo, uma punição, um sofrimento, uma aflição. E para gozo, desfrutar, possuir uma coisa agradável ou útil, prazer, contentamento e alegria. Neste nosso primeiro slide, falaremos de felicidade e infelicidade relativas. E porquê que são relativas e não absolutas? A felicidade na Terra é incompleta porque é um planeta de expiação e provas. O homem pode gozar apenas de uma felicidade incompleta, pois a vida proporciona-lhe, sobretudo, provas e ou expiações. Sendo um planeta de expiação ou de provas, ainda domina o mal. E se ainda domina o mal, muito sofrimento daí resulta. Porém, depende dele e sempre dele abrandar os seus males e ser tão feliz o quanto possível no planeta Terra. Na maioria das vezes,
O homem é o artífice de sua própria infelicidade, pois se desvia constantemente das leis de Deus. E ela também, há pouco era incompleta e agora é relativa, porque depende da posição evolutiva de cada um de nós. Porém, podemos dizer que a medida comum da felicidade para os homens está na seguinte fórmula. A medida da felicidade terrena é, para a vida material, a posse do necessário e a saúde do corpo. E para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Ao inverso, diremos que a infelicidade terrena está para a vida material quando há falta do que é necessário, não é? Do que é básico. E a doença do corpo. E para a vida moral, a consciência pesada e a falta de fé no futuro. Aos olhos de quem apenas vê o presente, o hoje, certas pessoas parecem desfavorecidas, não é? Pela fortuna, sem a merecerem. Porém, a fortuna é uma prova geralmente muito mais perigosa do que a miséria, porque o dinheiro ilude-nos, não é? E acabamos por nos desviar do objetivo da riqueza. Os males da vida terrena estão relacionados diretamente com necessidades artificiais que criamos para nós próprios. Aquele que souber limitar os seus desejos e olhasse sem inveja os que estivessem acima dele, livrar-se-ia de muitos desenganos nesta vida. O mais rico seria o que menos necessidades tivesse. Todavia, a medida do necessário e do supérfluo varia de pessoa para pessoa. Há algumas que têm muito e acham que não têm aquilo de que necessitam, enquanto que outras não têm nada e contentam-se com isso. Os males que dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo devem ser encarados com resignação e sem queixas para poder progredir. O homem tira sempre uma consolação da sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor. O homem só é verdadeiramente infeliz quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo, como já referimos. Todavia, pode acontecer que essa privação seja por sua culpa, entre aspas, não é? Ou seja, de sua responsabilidade. E então, só se pode queixar de si mesmo. Se for ocasionado por outrem, externo a si, a responsabilidade cairá sobre aquele que a causou. E aí poderemos estar de consciência tranquila, porque não fomos nós os causadores da situação. As classes a que chamamos sofredoras são muito numerosas no planeta Terra, que é um lugar de expiação. Quando o homem a transformar numa morada de bem e de espíritos de bem, deixará então aí de ser infeliz e passará o planeta Terra a ser um paraíso terrestre. Diz-se que no mundo, muito a miúdo, a influência dos maus se sobrepõe à dos bons. Os maus são intrigantes, são audaciosos, os bons são reservados, são tímidos, não dão nas vistas, não querem dar nas vistas. Quando eles o quiserem, preponderarão, porque são em maior número. Algumas vezes os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, que é o próprio causador deles. Porém, mais do que estes, os sofrimentos morais são gerados pelo orgulho ferido, pela ambição frustrada, pela ansiedade da avareza, pela inveja, pelo ciúme e todas as paixões que são uma tortura para a nossa própria alma.
Agora veremos as causas de infelicidade terrenas. E como primeiro, e acho que muito bem, a perda de entes queridos que afeta a todos nós humanos. Decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio, não seguir a vocação das nossas aptidões naturais e o apego aos bens terrenos. Agora veremos em pormenor as características, ou de uma forma mais detalhada, cada uma destas causas. A perda dos entes queridos é uma legítima causa de dor. Atinge tanto o rico como o pobre e representa uma prova ou expiação. Temos, porém, a consolação de nos comunicarmos com eles através dos médiuns, por exemplo, enquanto que não dispusermos de um outro meio mais direto e mais acessível aos nossos sentidos. Os espíritos dos nossos entes queridos, quando partem, são sensíveis à lembrança e à saudade dos que foram caros na terra. No entanto, as dores inconsoláveis e desarrazoadas atingem-nos penosamente, pois denotam uma falta de fé no futuro, falta de conhecimento, não é? E de uma confiança em Deus. Normalmente, o espírito é mais feliz no espaço, não é? No plano espiritual, do que na Terra, do que quando é encarnado, que está preso, está limitado. E lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que ele seja feliz. O Espiritismo, provando a vida futura, oferece uma valiosa consolação. Já dizia Jesus: conhece a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do sofrimento, de que a morte não destrói as mais queridas afeições. A morte é apenas uma viagem, voltaremos a estar em contato com os nossos entes queridos. E não pode haver nada mais consolador do que isto. E desta forma também conseguiríamos passar estas perdas de uma forma mais suave e não tão sofrida. O objetivo ao falarmos deste caderno é efetivamente olharmos para as causas e saber que elas nos causam sofrimento, mas de uma forma melhor conseguir ultrapassar estas dores. Quanto às decepções, ingratidão e afeições destruídas, o Espiritismo incita-nos à prática do bem sem exigências. A ingratidão é uma prova à nossa perseverança no exercício do bem. Deus permite, muitas vezes, que sejamos pagos com ingratidão, não necessariamente porque seja o nosso merecimento, mas sim, não é, para que seja testada a nossa própria capacidade de perseverar no bem, ou seja, se iremos passar no teste ou não. O remédio para a ingratidão, o melhor remédio para a ingratidão é o esquecimento, assim como a prevenção da mágoa é não acolhê-la. E nisto temos o exemplo de Jesus, que no meio da enorme turbulência do seu martírio não acolheu a mágoa pela ingratidão sofrida, e sim ocupou o seu coração em pedir ao Pai que perdoasse os seus algozes, simplesmente porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Não é? Dizia, a frase é célebre: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. E será que os ingratos de todos os tempos até hoje o sabem? E não seremos nós ingratos com os outros também? Pois fácil é ver o argueiro no olho do outro e não vermos a trave no nosso. E fica aqui a meditação. Quanto às uniões antipáticas, na Terra são frequentes entre os encarnados. A lei da reencarnação acabará por resolvê-las.
espíritos simpáticos buscam-se reciprocamente e procuram unir-se. Todavia, é muito frequente entre os encarnados na Terra existir a afeição só de um lado e o amor sincero se veja acolhido com indiferença e até com repulsão e muitas vezes até com violência, não é? Há duas espécies de afeição, as afeições do corpo e da alma. E com frequência as pessoas enganam-se e tomam uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e sincera, é duradoura. E a do corpo é efêmera. Daí vem que muitas vezes os que julgam amar-se com um amor eterno passam a odiar-se quando essa ilusão se desfaz. Quanto ao temor da morte, devido à falta de conhecimento da vida futura, muitas pessoas têm pavor à morte. E o Espiritismo vem levantar esse véu. O homem carnal, que está preso à vida corpórea apenas, nem cogita sobre a possibilidade da existência de uma vida espiritual, centraliza a sua felicidade na satisfação fugaz de todos os seus desejos e, por isso, constantemente se angustia face às vicissitudes da vida. Quando algo corre mal, quando aparecem pedras no caminho e a morte assusta-o, duvida do futuro porque tem de deixar no mundo todas as afeições e esperanças. Dado que não acredita em mais nada, efetivamente, para estas pessoas, a morte significa o fim. Para o homem moral, que se coloca acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação dos desejos dá-lhe calma, serenidade, ditoso pelo bem que faz. As decepções e as contrariedades da vida não deixam uma impressão tão dolorosa na sua alma, porque vê mais longe, vê que a vida continua. Então, para ele, que tem fé, tem a certeza no futuro. Para quem tem esperança, conta com uma vida melhor. E quem tem a caridade, sabe que não tem de temer o mundo para onde vai. O que se passa é que há pessoas que passam uma vida toda mergulhadas com o medo de morrer e acabam a esquecer-se por viver. Uma última causa de infelicidade na Terra, o desgosto da vida e o suicídio, que nasce da falta de fé, ociosidade e saciedade. E o homem não tem o direito de dispor da sua vida. Pois esse direito só dispõe Deus. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei, não é? O suicídio nem sempre é voluntário, não é? Porque, por exemplo, o louco que se mata nem sequer sabe aquilo que faz, logo não poderá ser responsabilizado pelas suas atitudes. O suicídio que decorre do desgosto da vida é uma insensatez. Daí a importância do trabalho que torna a existência menos pesada. Daí a pessoa dedicar-se a tornar-se útil, a fazer alguma coisa. Há quem se suicide para fugir às misérias e às decepções deste mundo. São pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ele pode ser rápido, a transgressão à lei independe dos motivos, por exemplo, a eutanásia, ou
pode ser lento e é um suicídio moral. Maior responsabilidade por ter mais tempo de se pensar nele e de o planear, se assim for. Com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio são muito diversas, variam de espírito para espírito. Não há penas determinadas também e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. É o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos e esta depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente e outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam muitas das vezes. Isto é o que nos contam os espíritos que assim procederam e puseram termo à sua vida e depois nos vêm relatar as suas experiências. Então estes espíritos, para fugirem a um problema, aos problemas da vida, arranjam um outro, que é terminar com essa vida. E chegarem a ter a noção de que não conseguiram pôr termo a nada. Os efeitos do suicídio não são idênticos. Há alguns comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo, por este estar quase sempre na plenitude da sua força no momento em que é partido, não é? Quebrado no momento do suicídio, ao passo que, no caso das mortes naturais, ele enfraquece gradualmente e muitas vezes desfaz-se antes que a vida se extinga completamente. As consequências deste estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo a ilusão que durante mais ou menos tempo o espírito tem de ainda pertencer ao mundo dos vivos. Quando o suicídio resulta numa morte drástica e violenta, muitas vezes eles próprios nem tomam consciência de que estão mortos, não é? Mortos fisicamente, porque continuam a viver e daí se vêem com um aspecto idêntico, não é? O corpo espiritual, o perispírito, tem a aparência do corpo físico, nem dão conta que estão desencarnados. O argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, mas também biológico, como acabámos de referir, explicando a relação entre o espírito e o corpo, em que a ligação é quebrada de uma forma violenta. O espiritismo demonstra, pelos exemplos dos que os cometeram, que o suicídio é um ato estúpido e inútil e que não resolve nada.